tarde a todos, amigos da Casa de Maria, engenheiro de Paulo de Fronten e todos os demais que possam estar nos acompanhando pelas mídias ou nos acompanharão futuramente pelas mídias. Meu nome é Vera Sá, eu sou do Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, e é com muito prazer que aceitei esse convite para conversarmos um pouco aqui sobre o Evangelho. Primeiramente, vamos ler uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, isso aqui é da editora Leão Denis, que tem uma tradução com a próxima, né, das palavras do momento, eu não preciso ficar procurando dicionário. E nós vamos ler do capítulo 11, que é o capítulo de hoje, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Hoje é do itens 1 a 4, que trata do maior mandamento, fazer os outros o que desejamos que os outros nos façam. Tranquilo, fazer isso é mole. Ou será que não é? Vamos ver no decorrer desses minutos de estudo, vamos nos analisar. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade. Espero que todos estejam me ouvindo, né? A Solange, a Rafaela, a Fátima, o Luiz Fernando, que estão aqui no nosso chat. E os demais que estão entrando, ou estão, mas ainda não disseram que estão. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo, quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições. Olhem bem, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem divergências de opiniões, mas união, concórdia, benevolência mútua. Tudo que desejamos. Então, é só fazer o que está aqui no item 4, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos fazer a prece para pedir coragem, força para continuarmos. Jesus querido, Jesus amado, amigos espirituais, queridos desta casa irmã, a Casa de Maria, amigos espirituais da casa que nos acolhe, que é a Casa de Leão Denis, amigos queridos deste trabalho via internet, encabeçado por Caibar Schutel, amigos queridos, nossos amigos espirituais, anjos da guarda, espíritos familiares, simpáticos às nossas ideias, aqueles que nos ajudam no dia a dia, enfim, a todos essa pleiade, essa rede de proteção que nos envolve nesse instante, nos tem envolvido durante toda a nossa trajetória. Que possamos dizer obrigado, presentes ao trabalho, e que possamos ter uns minutos de bastante alegria, reflexão, que sirvam para o nosso dia a dia. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, companheiros. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, nós vamos dar início a essa nossa conversa, pensando, eu tenho minha colinha, tá? Não é cola, é direcionamento, certo? Todo professor tem um bom planejamento, um bom direcionamento. Amar o próximo como a si mesmo, né? Um pouco difícil tudo isso, não acham? O que será para nós amar o próximo como a nós mesmos? Pois é. Será que é tudo isso? Ter indulgência, ter compreensão, benevolência, devotamento? Será que é tudo? Será que conseguimos ter tudo isso a todas as horas, em todos os momentos, em todas as situações? Podem pensar e responder aí no chat. Eu juro que não vou falar publicamente. Mas, primeiro, nós precisamos entender, então, né, qual é o contexto dessa fala de Jesus. Depois nós precisamos entender o que é amar, o que é o amor.
Depois, quem é esse próximo? Que às vezes está tão próximo que é complicado. Quem é, na verdade, esse eu, e como eu me amo, para poder entender tudo isso. E é assim que nós voltamos ao Evangelho. No nosso item 1, tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo, quer dizer, para provocar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Quer dizer, a alma encarnada e o espírito fora da. Quer dizer, plenamente. É o maior. E o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, na verdade é um só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. E Mateus registrou no capítulo 22, nos itens 34 a 40. Vamos pensar um pouco sobre isso. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos entender esse contexto? Bom, primeiro, eu entreguei o evangelho aqui para o lado, mas não. Eu não sei de cabeça certas coisas. Eu tenho que entender quem são esses fariseus. Bom, esses fariseus, no hebraico, divisão, separação, a tradição constituía, está lá na introdução do evangelho, uma parte importante da teologia judaica, consistia na reunião de sucessivas interpretações dada ao significado das escrituras, e que haviam se transformado em artigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussão interminável, na maior parte das vezes, sobre simples questões de palavras. Eu acho que isso não mudou muito, não, né? Ou de formas, de gênero, das disputas teológicas, das sutilezas escolásticas da Idade Média. Aí nasceram diferentes seitas que pretendiam, cada uma delas, ser a dona da verdade. O resumo é esse. Mas entre essas seitas, a mais fluente era a dos fariseus, as mais influentes, que tinha por chefe Léo. Tem até uma passagem lá em Boa Nova. Judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas, quer dizer, gostavam de discutir. Cumpridores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de zelo do proselitismo, inimigo dos inovadores, eles simulavam uma grande severidade de princípios, mas quase sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, orgulho, e aí por diante. Se nós pararmos para pensar, podemos até, de vez em quando, termos uns tchums, né, desses dentro do nosso movimento espírita, dentro de nós mesmos, né? Às vezes nós temos mania de que aquela ideia é ideia, a gente briga, discute sem pensar na ideia. Mas eles acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. E vamos ver quem são os saduceus, com quem Jesus tinha tido umas conversas anteriores, e eles dois disputavam, os saduceus, os fariseus, como também nós temos aí os samaritanos, que não eram bem vistos nessa história. Só a parábola do bom samaritano, vejo que nem eram bem vistos por eles, mas fez uma boa obra, né? Como outros que passaram não fizeram, não é verdade? Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Nós paramos numa conversa em que estávamos quando nós fizemos esse trabalho de evangelização e que Mateus, um aluno entre 6 e 8 anos, nos disse que amar, é quando alguém nos magoa e a gente fica muito, muito magoado, mas não grita, olha, que sabe que isso vai machucar, vai magoar. Ele falou ferir os sentimentos do coleguinha. Então, nós temos, assim, crianças já se preocupando com essa questão do próximo.
de não magoar o colega. Mas nós temos que olhar essa questão, né, por todos os ângulos. E aí nós fomos ao dicionário. O dicionário diz que é ter afeição, dedicação, devoção, mas que amar é uma ação. Está no verbo, amar, né? O amor é um sentimento que predispõe as pessoas para desejar o bem. Nem fala que é para fazer o bem, para desejar. Quer dizer, já é uma iniciativa. Também tirei uma outra, um outro conceito, mas que está em Depois da Morte, de Leon Denis. Não podia deixar de falar de Leon Denis, né? O patrono da minha casa querida e amada. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. Olha aí o conceito atualíssimo da chamada alteridade. Vou repetir. Está lá no capítulo 49 do livro Depois da Morte. Quem não tem, não perca tempo. Vale a pena. Né? Edições Leon Denis. A alteridade, né, que se chama hoje, é o sentir-se viver em todos e por todos. Quer dizer, a igualdade, somos iguais, vivemos em todos, e a fraternidade e por todos. Não é interessante? É um sentimento, um impulso do ser que o dirige para um outro ser, com o desejo de a ele se unir. Isso é um tipo de amor. Mas, na verdade, o amor reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. É o amor maternal, é o amor fraternal, é o amor amizade, é o amor pátria, é o amor por uma ideia, é o amor do homem e de uma mulher, da mãe com o filho, né, dos filhos com os pais. Existem vários, está lá no Problema do Ser, do Destino, outro livro de Leon Denis, no capítulo 25. Mas eu vou pensar se eu amo descontando esses minutinhos, né? Os espíritos vão ajudar, né? A gente tem que ter disciplina, mas eles vão me dar esses minutinhos que nós perdemos com a internet, não vão? Porque amar é algo amplo, mas e o amor a Deus é como? Quem sabe? Me dá aí uma palazinha aí no nosso chat que nós vamos acompanhando. Será que basta rezar? Bom, eu rezei agora, né? Mas não só rezar. Qual é a nossa intenção ao rezar? Qual é o nosso objetivo? Qual era o nosso objetivo? Vocês todos orando para, né, vir imagem, vir áudio, a equilibrar a internet. Né? Será que bastam frases de efeito? Aquelas frases tem que decorar daquele jeito, feito um mantra. Mas será que basta cumprir as regras, os dogmas, os padrões, né? A coisa certinha, assim, que a religião, como os saduceus, brigavam lá, ficavam brigando com os fariseus e mais os fariseus com aquelas ideias dogmáticas? Ou será que a questão é ter os tônicos? Basta cantar, basta louvar. Isso tudo faz parte de amar a Deus, não é verdade? E o sacrifício, gente? Vou subir a igreja daqui no Rio da Penha. Vou subir a igreja da Penha, vou andar para Aparecida do Norte, mesmo na pandemia. Será que é isso? Que é amar a Deus? Porque diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mal também é fazer aos outros o que gostaria que nos fizesse. Mas para a gente fazer aos outros o que gostaria que nos fizesse, nós temos que saber o que a gente quer que faça para nós, temos que saber quem é o outro e temos que entender esse amor do Criador, porque é ele que nos orienta, não é verdade? E Jesus que veio, por amor a Deus e a todos nós, veio nos exemplificar. Ou será que o cuidar da sua obra é o mais importante? Amar a Deus é cuidar da sua obra. Lá no Livro dos Espíritos diz que nós temos que reencarnar para mudar nós mesmos, amar a nós mesmos, mudando, melhorando, e fazer a parte que nos compete na humanidade, quer dizer, amar a criação, cuidar da natureza, cuidar do próximo, do outro ser. Natureza é tudo. Seres vivos, seres não vivos, faz parte desse contexto do planeta.
né? Ah, mas a gente fala muito isso, Vera. E faz, joga papelzinho ali, joga copinho ali, deixa a água caindo. Ah, mas olha só, também o que eu faço com o meu próximo é porque também você não tem um vizinho igual ao meu. Porque se você se tivesse um vizinho igual ao meu, que fica gritando na sua janela, embaixo da sua janela, os cachorros latindo na hora que você está fazendo uma gravação, ou de trabalho, ou de religião, aí você ia ver se dá para a gente engolir. Bota água, bebe água, bota na boca para não falar mais nada. Mas e o pensamento? O que era amar a Deus é cuidar, né, da natureza, desse todo, da obra de Deus. Da obra de Deus. Vocês concordam? Espero que sim. Espero que continuem me ouvindo, né? Não tenham desistido de mim. Bom, o outro é amar o próximo. E como é isso? Ah, mas isso a gente faz aqui na casa de Maria Bessa. Eu tive vendo o que vocês fazem. É, não, a gente faz, a gente dá cesta básica, a gente trabalha a Bessa, tem isso, tem aquilo, tem... Será que é só isso? Vamos ver aqui um pouquinho. Aliás, eu nem vou ler no item 3 de hoje. Eu vou resumir por causa do adiantado aqui do nosso tempo, né? Boa tarde, Paulo. Veja bem, aqui tem um caso em que uma pessoa, vou resumir com minhas palavras. Uma pessoa tinha outro devendo a ela, aí foi cobrar. E ela pediu, implorou, pelo amor de Deus, minha família, não posso. Aí o outro se sensibilizou, tudo bem, você paga-me. O senhor tem um pouco de paciência, eu vou lhe pagar. O senhor, compadecido desse servo, deixou ir, perdoou-lhe a dívida. Perdoou a dívida. Mas esse servo, logo que encontrou alguém, agarrou pelo pescoço, sufocava quase a pessoa, dizendo: paga-me o que tu me deves. Ele encontrou alguém que devia alguma coisa a ele, tinha acabado de ser perdoado da dívida, e quis estrangular o outro, que estava devendo a ele. Amar o próximo é como? Aí diz aqui, né? Tu também devias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. Jesus diria, Deus, né? Deus nos mostraria isso. Ou será que é aquela? Cadê a alteridade aí? Ou será que é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? A gente tem esse ditado popular, não tem? Então, amar ao próximo é algo maior. Esse amor ao próximo, nós temos que cuidar de não fazer o que não gostaria mesmo que fizesse conosco. Então, tem que ter um pensar muito grande. Não podemos nos deixar levar por situações. E não é fácil na convivência, gente, não é fácil. Né? Vamos treinar. Eu vou dizer e vocês vão marcar. Vão dizer se é assim ou não, se faz ou não. Né? O professor adora um quiz. Vamos lá. Converse com ou um complete. Não, eu vou dizer e vocês vão concordar ou não. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve e educar as suas manifestações verbais, vai lhe dar mais segurança e mais respeito para lidar com o outro. Marca essa ou não? Falso ou verdadeiro? É o quiz. Quiz. Vamos lá. Ah, vocês disseram que é isso mesmo. Todo mundo faz isso. Quando a gente está conversando, o outro começa a dizer uma opinião contrária. Não falo nem de futebol, hein, com os homens, nem falo de moda com as mulheres, ou de. Vamos falar de outras coisas mais gerais. Eu estou conversando, aí o cara vem, né? Eu estou mais para fariseu, ele mais para saduceu, naquele momento, um fala, outra, aí começam as discussões. Não, peraí. Não. Ou será que eu fico sereno? Respeito a opinião do outro. Agora, então, é uma época difícil, hein? Nas redes sociais, então, se nós não tomarmos cuidado, a gente entra naquela sintonia da discussão de político, de quem fala, quem deixou de falar, quem vai fazer, quem isso.
Nós estamos passando isso nessa pandemia mais ainda, mais intenso. Mas então a maioria, parabéns, marcou que é verdadeiro. Mas não adianta marcar nem saber. O negócio é fazer. Vamos ao outro quiz? Recordemos que nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Possível ou impossível? Falso ou verdadeiro? Tempo para vocês pensarem e responderem. Olha, isso está em André Luiz, em Respostas na Vida, o outro é no Sinal Verde. Mas não era quiz, eu inventei esse quiz agora. Verdadeiro, gente. Na hora da convivência, nós temos que entender, botar no lugar do outro, alteridade. Como eu gostaria que ele me respondesse, como eu gostaria que ele falasse com as mãos. Eu falo com as mãos, falo alto, né? O professor não pode falar. Às vezes me dizem assim, fala mais baixo. Como é que o professor vai falar mais baixo? Numa sala com vários barulhos, de frente para a estrada, tem que abrir as janelas por causa do calor, que na época não tinha nem ar, nem mesmo com ar, você tem que fechar a porta por causa dos barulhos lá fora, e aí são 40 e tantos numa sala, crianças pequenas, ninguém olha para você. Você dá, a maioria das vezes eu controlo de outras formas. Eu tenho uns brincadeirinhos, umas carinhas que eu boto tal, com os pequenos, mas tem hora que você acaba, vamos parar com isso. Mas não é nem por gritar. O professor, para atender esse público, ele tem que falar alto. Agora eu já faço com o microfone há algum tempo. Bom, vamos lá. Vou achar outro aqui. Numa conversação, vamos aproveitar para criticar, para apontar, censurar. Essa vocês vão dizer, lógico que não. Mas e a hora? Na hora, quando alguém chega e você viu fulano hoje, lá na evangelização, queria ser melhor do que os outros. Só porque teve tempo, ou a filha fez aqueles bonecos, aqueles fantoches, e trazer uma coisa diferente. Eu, hein? Quer aparecer. Isso eu só estou inventando, porque isso não acontece nas nossas casas espíritas, de jeito nenhum. Nem em lugar nenhum. Porque nós já aprendemos a respeitar a ideia do outro, a criatividade do outro, a boa vontade do outro, o talento do outro, e não nos comparamos dessa forma com o outro. Eu, pelo menos, vi, sim, boa ideia. Você pode fazer para mim ou me emprestar? Porque eu não sei fazer, eu tenho ideia. E se eu tiver ideia, você faz? Porque aí nós dois usamos. Quem acertou os três? Vou botar mais um para desempatar? Não, vamos só lembrar que nós temos conosco pessoas adequadas a nós e que nos servem para impulsionarmos para frente, nos disse Emmanuel. Nós não estamos em torno com ninguém que não deveríamos estar, em lugar nenhum. Então, isso já deveria ser um princípio para respeitar o outro, porque ele vai me ajudar a crescer, a progredir moralmente. Não é? Às vezes a gente diz, não vem cruz maior do que não posso carregar, não, eu só estou com quem eu preciso estar, mas não pensa que esse precisar estar é o treino do amor ao próximo. É o treino do amor ao próximo. Também tem aquela história, né? Como Jesus deu aquela ideia lá do samaritano, né, para o outro, que é o inimigo, tem o tal de amar o inimigo. Porque o próximo, quem é o próximo? Pode ser esse da casa espírita, pode ser sei lá, o vizinho, pode ser no trabalho, na rua, pode ser na família, né, principalmente. Mas o próximo pode ser aquele nosso inimigo. Inimigo, vamos dizer que não, né? Vamos falar assim, reconcilia-te com teu adversário. Adversário. É difícil a convivência? Se fosse fácil, não precisava a gente aprender a conviver. Né? Já tínhamos aprendido. Então, são essas coisas que nós temos que parar para pensar. Né? Faço o que eu digo, né? E faço o que eu faço, porque eu vou fazer melhor. E tem o amar a si mesmo. Isso aí, Vera, você não precisa falar, não, eu sei.
Eu sei. Eu sei o amar a mim mesmo. Eu me cuido, até na pandemia, eu me cuido, eu faço meus exercícios, eu cuido da minha pele, eu cuido do meu corpo, eu cuido. Mas isso é para a saúde, da alimentação e tal, ou para que é? Cuido muito de mim. E olha, procuro estar sempre antenada ou antenado. O que é estar antenado? É estar nessas vibrações, pensando, isso mesmo, olha só, e brigando com a televisão, com os políticos, com os que falam diferente de nós. Estar antenado é ir para o shopping, está na moda. Eu tenho que ir para o shopping, é uma pandemia, mas eu tenho que ir para o shopping, não aguento mais, eu tenho que fazer umas compras. O que é, na verdade, estar antenado, o que é amar a si mesmo. Isso faz parte também, está lá no Evangelho. Não vamos desprezar o shopping, não vamos desprezar algumas compras, né? Afinal de contas, vivemos no mundo, está no Evangelho, está no Evangelho, tá, gente? Está lá no Evangelho. Homem no mundo. Ai, quando eu li aquilo, amigos, me senti aliviada, porque às vezes achava que não podia rir, não podia brincar, não podia querer me arrumar. Não, a gente vive no mundo. Mas diz lá, nem que sacrifício se sacrifique, mas por estar nesse mundo, né? Então, nós temos que realmente, primeiro, para amar a nós mesmos, para não ter cuidado para não, vamos dizer assim, não usar os exageros, né? As paixões, gente, já pensou? É porque paixão, eu acho linda aquela definição do Livro dos Espíritos, paixões. Elas são importantes. É a paixão que me fez continuar aqui tentando. Eu vou conseguir entrar, eu vou conseguir, eu vou ver de outro jeito. Não, não que eu seja, não seja, que eu seja importante e insubstituível, não é. Mas, poxa, quantos estavam aguardando, né? Nós nos preparamos com amor e carinho. Então, eu disse para o plano espiritual, olha só, eu estou aqui entregue, estou fazendo a parte, tirei os fios todos, liguei os fios todos, fiz a prece e fui indo. Se for da vossa vontade, nós voltaremos à transmissão. Senão ficará para uma outra oportunidade. E é assim que eu tenho tentado. Tem hora que eu fiz certas coisas, gente. Por quê? O cuidado com a paixão, né? Aquela história do cavalo, né? Que ela não pode ser nos dirigir, nós é que temos que dirigir. Porque a paixão vai nos levar para estudar, para criar, para inventar, para auxiliar, para nos mudar, ter força para a troca de nós mesmos. A paixão pelo progresso do espírito imortal, a paixão pela vontade de ser melhor, a paixão pela felicidade vai nos levar a nos conhecermos melhor, a busca desse conhecimento, como disse Santo Agostinho, na 919 do Livro dos Espíritos. Vai nos levar, depois que a gente se conhece, é um perigo. Eu costumo dizer lá no Leon Denis que eu já tem alguns anos que eu pegava a nossa agenda, nós temos uma agenda da casa, tem a programação e tem uma agenda comum. E eu botava lá na última página, tinha uma página assim para anotações gerais, eu botava assim, o que eu queria mudar no ano seguinte, durante o ano. Era o que eu... Olha, já tem mais de 5 anos que eu boto em primeiro lugar a tal da indulgência. Que esse negócio de você se colocar no lugar do outro e entender e aceitar o sentimento do outro, a reação do outro, o outro como ele é, e que AD que eu consigo. Agora, já tive alguns momentos de indulgência, assim. Não posso dizer quais são, porque eu não lembro, foram poucos, mas eu estou na tentativa. Verdade, a gente tem que tentar. Vocês já botaram na sua agenda o que vocês querem mudar primeiro? Olha, depois que escreve, vocês ficam lembrando o tempo todo que tem que mudar aquilo. Depois, agora, também tem uma coisa, porque a primeira vez que eu fiz isso, já tem, acho, quase 10 anos. Acho que tem isso. Gente, eu fiz uma lista de muita coisa, assim, que eu fui pensando, eu tenho indulgência com não sei quem, era assim, indulgência com não sei quem, paciência com não sei quem lá. Depois eu comecei a descobrir que não era indulgência com fulano, nem ciclano, paciência, eram com muitas situações.
Aí eu fui diminuindo a tal da lista, porque se você lê aquele homem de bem, a tua lista cresce. Ainda o último parágrafo ainda diz que aquilo não é tudo. Aí eu disse, poxa, eu tenho que conseguir alguma coisa. Ainda bem que diz lá que quem faz os seus esforços para domar as más tendências já está no lucro. Então, eu hoje só boto 3 coisinhas morais para mudar. Outras são compras, são mudanças, outras materiais também. Agora, na pandemia, eu fiz uma coisa assim que eu achei legal na minha vida, que eu já tentei algumas vezes, mas não conseguia. Ainda trabalho, ainda dou aula e tal, tenho algumas dificuldades assim, em relação a materiais, né, família, saúde. Eu listei o que eu quero estudar de novo. Primeiro, já comecei a refazer o que é o Espiritismo online lá no Leão Denis. Estou feliz da vida. Acabo em dezembro. Estou também no Céu e Inferno, porque lá tem uma ordem, mas eu peguei o Céu e Inferno me pedindo para dar uma aula, acabei ficando, já dei outra aula e estou estudando com eles, reestudando. Ano que vem eu vou me reescrever, porque eu já fiz isso tudo há muitos anos, para começar do início. E o problema do Ser, do Destino e da Dor, que a gente estuda quinta-feira online no espiritismo.net, também através do YouTube. Aí, e botei uma ordem a partir de janeiro. Ah, isso já é melhor, né? As coisas não são só caminhos materiais e morais para mudar, também são caminhos da intelectualidade que eu preciso mudar. A nível de estudo de trabalho, eu fiz vários cursos na pandemia, né? Estou dando um aprimoramento em mim mesma. Mas o problema é quando eu não consigo, menina. Eu fui aprender um tal negócio de Kahoot para fazer os quiz para os meus alunos. Gente, eu tive que refazer o curso 2 vezes. E está tudo escrito, se não eu esqueço. Aí eu fiquei danada, fiquei chateada. Calma, Vera. Porque a segunda questão de nos conhecer, de amar a nós mesmos, é nos conhecermos e nos aceitarmos. Não só fisicamente, como moralmente. Peraí, não sou isso, não sou muita coisa. Mas peraí, o que eu já sou? O que eu já conquistei? O que eu posso conquistar? Porque o resto que eu vou conquistar, eu sei que com as encarnações eu vou, mas o que eu posso? Eu não posso ficar parado. Outra coisa é não paralisarmos para conhecer nós mesmos. É encarar, é isso. Nossa, é brabo. Fulano disse que eu sou assim. Ah, eu acho que é fulano que é assim. O espelho, né? A questão do espelho. E a outra, não paralisar, é nos modificarmos. Tem que fazer uma mudança, gente. O amar a si mesmo tem que servir para isso. Sem culpas, sem medos exagerados e sem baixa estima. Senão, precisa de apoio psicológico? Vai. Precisa de atendimento fraterno? Vai. Precisa de passe? Vai. Mas precisa de oração? Faz. Culto do lar? Sim. Estudo, muita palestra? Sim. Afinal de contas, Jesus nos deu esse exemplo. E aí, eu peguei. Será que dá para passar os 10 minutos que me tiraram? Ou eu vou ter que fechar agora? É bom que me deem esse sinal, senão a gente vai fazendo um fechamento, mas com lembranças aqui do nosso querido Mestre Jesus, que nos ensinou o amor a Deus sobre todas as coisas, né? Porque ele renunciou por um objetivo. Mas se vocês quiserem ler um pouco mais sobre esse amor a Deus, boa nova. Lá na lição 15, quem conhece sobre Joana de Cusa, Joana possuía verdadeira fé, mas não conseguia se forrar das amarguras domésticas. Quer dizer, estava difícil, né? Estava difícil. Na convivência, aí é que mora o perigo. Você tem fé, você entende, mas na hora da convivência, o amor ao próximo, né? Titubeia, titubeia. E aí Joana, considerando seus dissabores íntimos, era uma nobre dama, procurou o Messias. Numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão, lhes expôs as suas contrariedades, seus padecimentos,
O esposo não aceitava a doutrina do mestre, ele era um alto funcionário de Herodes, e aí ela foi fazendo as colocações dela. Após essa exposição toda, que Jesus ouviu, eu também, Ale, amo Boa Nova. Aliás, eu amo os livros do Espírito Humberto de Campos, né? Depois dele ouvir, quer dizer, outra coisa, amar ao próximo é saber ouvir, que às vezes vocês não. Bom, eu acabei tendo que ter duas professores que me ensinaram muito, de professora e de assistente social, né? Então, eu aprendi a ouvir. Uma das professoras minhas da faculdade dizia assim, saiba ouvir. Saiba ouvir. Você tem que saber ouvir. E então, isso é o que me faz fechar a boca em algumas convivências. E aí Jesus ouviu e disse, Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações e com o seu amor. As nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares de hábitos exteriores, que nem os fariseus, né? Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a uma alma sensível? Ama-o mesmo assim. É leviano e indiferente? Ele te compreenderá um dia, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. E aí, mestre, mas eu gostaria disso, gostaria daquilo. E ela vai falando, os anos se passaram, né? Não, aí Joana experimenta assim, um alívio no coração, e aí Jesus diz, vai, filha, ser fiel. Porque a gente tem situações que você não precisa estar dentro da igreja. Agora nós estamos fora da casa, mas a casa está dentro da nossa casa, está dentro do nosso coração, está nos treinando para isso. Para nós sermos cristãos em casa. Né? E com toda essa situação a nível geral do mundo. Aí os anos se passam, e os esforços, tudo acontece, e é aquela passagem de renúncia, segunda renúncia. Ela renunciou primeiro, né? Nós temos essa renúncia, ela renunciou a seguir o Cristo, depois ela renuncia pelo Cristo. Acho linda essa passagem. Quando no ano de 68 as perseguições, ela aí já seguia, né? Ela era viúva já de coisa, aí ela é pega com o filho, é colocada para o martírio, né? Amarrada num poste, o filho vira para ela, né? Abdijura, quer dizer, renuncia publicamente ao Cristo, a Jesus, né? E aí ela não renuncia. E o filho pede tudo, pede, ela ouve os gritos, ela diz, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Quer dizer, amor a Deus sobre todas as coisas. É aquela hora que o Marte, o algoz, chega para ela e diz, né, o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? Olha o que ela diz. Ela deu amor a Deus, renunciando primeiro a acompanhar o Cristo e ficar na família. Depois ela segue o Cristo, renuncia pelo Cristo. Ela não abdijura. Ela e o filho sofrem um martírio. E na hora que o algoz, ela demonstra aí o maior amor a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a si mesmo. Ela se ama tanto quanto o espírito mortal que quando ele fala o teu Cristo só te ensinou a morrer, ela vira não apenas a morrer, mas também a vos amar. Amar ao próximo.
Amor ao próximo. Ela amou o algoz, gente. Ela entendeu que é igual quando alguém diz: ah, senhora, dona fulana está em casa. A gente já diz: quem deseja? Ou então a gente diz que não está. Ele está ali só trabalhando. É um algoz, porque fica nos perguntando se quer mudar de plano, se quer não sei o que lá, aquelas coisas. Mas é o trabalho dele. A gente tem paciência, tem tolerância. Se coloca no lugar dele, que está trabalhando. Vejam bem, esse amor ao próximo tem que ter essa visão. Porque Jesus nos ensinou esse amor ao próximo, a Deus e ao próximo. Lembra nas bodas de Caná? Quando ele transformou água em vinho para o amigo não passar vergonha? Entre aspas. Está na lição 12 também. Né? Nós podemos ter isso na lição 12, quando há uma situação das bodas de Caná, um símbolo da união na terra, o vinho, né, aquela história. Os afetos da alma de Simão são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, nossos amigos, nossos familiares. Né? Pedro não responde pelo que o mestre fala, porque o Pedro fala, o Pedro questiona: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho na bodas de Canaã? Não era uma festa mundana? Aí ele diz: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Amar o próximo como a si mesmo. Depois, lá embaixo, Jesus: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. Essa passagem de Cusa Solange e Fred são maravilhosas. É maravilhosa. E essa daqui com Pedro também, nosso Pedro, nosso Pedro querido. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo o tesouro de Jesus. Quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros. Então, esse amor à amizade, e esse amor a Deus que ela nos mostra, esse amor, compreensão, gente, compreendendo a situação do outro, esse amor, entendimento da situação. Podia deixar o amigo numa pior, como a gente diz na gíria. E o amor aceitação que nos traz Joana. E querem saber uma outra faceta que eu me lembrei nos estudos, ouvindo, lendo, algumas coisas que eu já tinha, eu tenho tudo escrito, ó, eu vou ouvindo palestras, vou lendo, eu vou estudando, eu vou escrevendo. Às vezes até o pessoal brinca comigo lá no Leon Denis: Vera, quando você desencarnar, deixa escrito de quem é esse seu evangelho. Porque ele está cheio de cola, ou esse livro dos Espíritos. Mas nesses anos a gente vai escutando o que é bom escrever, né? Não é bom escrever? Porque a cabeça, o HD aqui, não guarda tudo, não. Mas a gente tem essa possibilidade, né? Porque renunciar, né, é diferente de abrir mão, como a sociedade vê hoje. Renunciar é esse algo maior, esse algo mais amplo. Então, quando a gente se conhece, se aceita e não se paralisa diante das situações, a gente vai caminhando com esses amores de entendimento, de aceitação, é a compreensão, é a indulgência, a benevolência, a paciência. Não é só a caridade material, é a caridade moral, né? Do ouvir guardar segredo, né? É do ouvir, pensar e ver o que eu posso fazer para ajudar a ação ou a fala, a palavra bendita. É um atendimento por exemplo, companheiros que passam por depressão. Gente, é difícil estar junto, né? Porque é sempre a mesma coisa. Você vê que tem que ter fácil sair daquela situação. Para você, para o outro não é. Senão ele não estaria naquela. E Jesus traz para nós esse Leon Denis, vamos dizer assim, esse ponto de vista, esse ponto de vista, esse ponto de vista. E aí, Leon Denis diz que toda a potência da alma se resume em 3 palavras. Toda a nossa potencialidade. Primeiro é querer. Depois tem que saber. E tem que amar. E o amor tem outra faceta.
Não é só da indulgência, da paciência, da tolerância, do entendimento, da compreensão, o amor à amizade, o amor maternal, o amor pai. É o amor que traz aqui no Evangelho, nesse item 3, que o companheiro não soube fazer. O outro perdoou a dívida, ele não. Porque amar ao próximo, como eu li, a si mesmo, fazer aos outros que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. E ele diz lá, eu li no início antes da prece, mas vamos reler, né? Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros, mesmo que desejamos para nós. Aí ele fala da indulgência, ele fala da benevolência, do devotamento e do perdão. Que é amor maior do que Jesus perdoar os discípulos que não foram lá na hora do martírio. Dizem que, acho que Tiago foi fantasiado, como falam, né? Só João estava. Alguns até dizem, João estava porque era jovem, então não pensava muito. Não, João estava porque sabia estar. E estavam as mulheres, né? Joana estava lá, Madalena, né? Maria de Magdala, né? Estava lá. Maria estava. Então, acompanhar o outro no seu sofrimento é muito difícil, né? É muito difícil, mas não é impossível, porque nós vamos estudar mais adiante o que é o amor, né? O amor por excelência são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Então, cada um tem um momento, né? Mas o amor é de essência divina, é o nosso caminho. Aquela história, né? Temos que conjugar esses verbos todo dia, querer, saber e amar. Muito bom, Solange. É aquela história que o amor, na verdade, esse amor, o perdão que Jesus nos mostrou, olha, mostrou com Judas. Ele lá na cruz, ele falou, vai lá e ajuda o Judas. Ele se matou, ia se matar. Foi isso que ele pediu a João, a Maria. Quando Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É o amor perdão, gente. Quando Tomé desconfiou, quando Pedro negou 3 vezes. Então, Jesus realmente traz para todos nós, né, exemplos que nós não vamos conseguir seguir como ele, mas nós temos que trilhar um pouco esse caminho. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Descobrir as más tendências não é muito difícil fazer a listinha, né? O difícil é descobrir como modificá-las. Para isso, a gente tem a casa espírita. Para isso, a gente tem a casa espírita, a obra social, a família. Para isso, a gente tem essa convivência social, meus amigos. Para isso, a gente tem a oportunidade do estudo, a oportunidade da conversa, a oportunidade de ver esse amor, esse fogo que arde, sem se ver, mas esse fogo do amor ao próximo, do amor assim. Porque quando eu me entendo, eu me conheço, eu faço tudo isso, eu consigo ver o outro e amo o outro da mesma forma. Não é verdade? Bom, temos que parar a nossa conversa, não podemos alterar aqui mais esse momento de papo, né? E eu vou deixar com vocês só alguns lembretes que uma vez eu ouvi, anotei para mim, de vez em quando eu leio. Deixo com vocês e agradeço. Graças a Deus a gente conseguiu conversar. Fico feliz de poder estar aqui. Cuidado com esses amores. O amor misturado com ciúmes. Nossa, a gente tem visto isso. Esse amor é posse, gente. É apego, não é amor. Cuidado com o amor exagerado a si mesmo, que isso é egoísmo. Não. Isso não é para nós mais. Temos que trabalhar isso. Cuidado com o amor misturado com aqueles impulsos de instinto. Ai, eu adoro isso. Toda paixão. Ai, eu amo demais. Tudo que é que não tem. Nem Deus é. A gente quer Deus. Vamos a Deus. Cuidado com o amor, com as afinidades, com o respeito mútuo,
que a gente confunde. E lembre que esse amor é amor-amizade. Mesmo que depois de 30 anos te fale alguma coisa, te vire as costas, mesmo que não queira mais falar contigo, é amor-amizade. Mantenha essa ligação espiritual pelo sentimento do bem, pelo amor ao próximo. E não esqueçamos, né, que o amor com expansão ao outro, com benefício ao outro, se chama, olha o quiz, caridade. Caridade. Não esqueçamos, queridos amigos, um dia, quem sabe, irei aí conhecer a casa de vocês. Venham também um dia conhecer a casa de Leon Denis. Não esqueçamos que estamos no momento do amor que liberta. O amor renúncia. Estamos renunciando a muitas coisas. E até sabendo, vamos dizer, triar quais são as verdadeiras coisas para a nossa caminhada. Que as bênçãos de Deus continuem com todos nós. Senhor Jesus. Ai, amigo querido, irmão maior, benfeitores amigos desta casa querida, Casa de Maria, benfeitores queridos da Casa de Leon Denis, querido amigo Kardec, querido amigo Caibar Schutel, queridos benfeitores de todos nós aqui presentes, nossos amigos espirituais. Obrigado pela oportunidade da troca, esses minutos de troca fluídica, de troca de ideias, de bons pensamentos, de estarmos, né, sintonizados nessa vibe do bem. Que possamos ter um fim de semana de paz, que possamos ter um fim de semana de luz, que possamos ter um fim de semana de planejamento em amor. Que assim possa ser, graças a Deus.